teremos essa aula do tabernáculo, e essa aqui é uma introdução, é a primeira parte da aula, e nós vamos analisar, nós vamos aqui estudar alguns aspectos técnicos do tabernáculo, amém? Então, o primeiro aspecto que nós veremos, em relação à palavra tabernáculo, deriva-se de um vocábulo no hebraico e significa local de moradia, local de residência. Vamos repetir todo mundo junto? Fala assim, tabernáculo, mais forte, tabernáculo significa local de moradia, local de residência, amém? E vem da onde? Vem do hebraico. E aparece cerca de 140 vezes essa palavra só no Antigo Testamento. E o que nós devemos saber? Por que é tão importante estudar esse tema? Por que é algo tão especial? Porque tudo foi dirigido, orientado, pensado pelo nosso Deus. Só fala assim, irmão, desperte o seu interesse pelo tabernáculo, porque todos os detalhes que você vai ver aqui, você vai ver medida, você vai ver posição, você vai ver material, você vai ver oferta. Cada detalhe desse saiu da mente de quem? Da mente de quem? De Deus. E nós vamos ver isso agora. Amém? Então, unidades de medida. O primeiro aspecto que nós veremos aqui, quando você lê lá Êxodo, a partir do capítulo 25, você vai ver aparecendo uma palavra muitas vezes, côvado. Tem outras unidades de medida também, mas essa é que mais aparece. E o que é o côvado? O côvado é uma unidade de medida que corresponde a aproximadamente 44,4 centímetros. Mas, missionária, o que é côvado? Todo mundo faz assim com o braço, ó. Côvado é uma unidade de medida que corresponde à extremidade do seu dedo médio até a extremidade do cotovelo. Faz todo mundo assim. Agora meça o seu côvado da extremidade aqui, ó, do dedo médio. Aí você faz uma linha reta até a pontinha aqui do cotovelo. Todo mundo viu? Então, essa é a medida do côvado, que corresponde a aproximadamente 44,4 centímetros. Todo mundo entendeu? Então, nós veremos agora os pontos cardeais. A Bíblia, ela também nos dá essas informações. A porta do tabernáculo, ela está sempre direcionada para qual ponto cardeal? Para qual local? Em qual posição? Leste ou oriente? A gente vai passar para a próxima imagem. Aqui a gente consegue ver, tá todo mundo vendo o sol ali? Leste, também chamado de oriente, é ao lado que o sol nasce. E o oeste é ao lado que o sol se põe. Então nós vamos dar uma dica para todo mundo. Sempre vire a sua mão direita para o leste. E aí a sua mão esquerda vai estar automaticamente para o oeste, você vai estar de frente para o norte e atrás para o sul. Aí ninguém erra, tudo bem? A mão direita vai virar sempre para onde? O leste, que é ao lado que o sol nasce. E aí a sua mão esquerda estará para o oeste. Você vai estar de frente para o norte e de trás e atrás de você estará o sul. E olhando na imagem do tabernáculo, a porta está sempre para o leste, oriente. Vira a sua mão direita para o leste. Virou todo mundo? A mão direita. Então, para o outro lado, o ocidente, estará a parte dos fundos do tabernáculo. Na sua frente aqui o norte e atrás o sul. Amém? Todo mundo entendeu? Então vamos para a próxima informação. Lá em Êxodo, a partir do capítulo 25, do versículo 1 ao 9, nós veremos ali Deus orientando o povo de Israel que tragam ofertas para a construção do tabernáculo. E se nós fôssemos converter todas essas ofertas que foram trazidas voluntariamente pelos israelitas, se o tabernáculo ele fosse reconstruído hoje, seriam gastos aproximadamente 20 milhões de dólares. Se a gente fosse converter, dependendo do valor do dólar no dia, ultrapassava os 70 milhões de reais. Há quem diga que cada metro quadrado do tabernáculo correspondia a 35 mil dólares, se ele fosse reconstruído hoje. E nós veremos agora alguns materiais que foram usados na construção do tabernáculo. Veremos só dois.
Depois leia Êxodo capítulo 25, do versículo 1 ao 9, você vai ver todos os materiais. Nós vamos ver apenas 2. O primeiro material que nós veremos é o linho. O linho era uma espécie de tecido que ele era proveniente dessa plantinha aqui. Ela passava por um processo, aí daria origem a um fio, esse fio seria fiado, dando origem a esse tecido de linho. E foi usado o linho na construção do tabernáculo. E o linho em 4 cores. E nós vamos decorar essas cores agora. A primeira cor foi o azul. Repete todo mundo. A primeira cor foi o azul. E depois do azul? Púrpura, era tipo um roxo, um lilás. E depois foi usado também a cor carmesim, um vermelho muito vivo. E a outra cor, que correspondia ao linho fino retorcido, que ele era da cor branca. Então, fala em 10 segundos o que você já aprendeu aí para o irmão que está do seu lado. Fala aí rapidinho. Muito obrigada. Amém. O próximo material que nós veremos, lembrando, nós vamos ver 2, mas foram usados mais, veremos só 2. O próximo é a madeira de acácia. Acácia, nós estamos vendo aqui, ó, essa plantinha, era um arbusto. Essa madeira era uma madeira muito dura, os galhos eram retorcidos e tinha muitos espinhos. E era uma planta típica do deserto do Sinai. Amém? Então, nós vimos 2 materiais, o linho e a madeira de acácia. O linho era em qual cor mesmo? Azul, púrpura, carmesim e branco, que era o linho fino retorcido. Amém? Agora nós veremos como que o tabernáculo era cercado. Nós vamos ver a cerca e a porta. Tá todo mundo vendo essa cerca branquinha? O tabernáculo, ele ficava no centro do acampamento dos israelitas. Então, ele era cercado pelas tendas dos israelitas. E o que fazia essa separação? Então, os limites do tabernáculo eram demarcados por essa cerca, que eram cortinas feitas de linho, linho fino retorcido. A cerca era branca, sustentado por colunas de bronze e as suas bases também de bronze. Então, a cerca ela era de que cor? Branca. Era o linho fino retorcido. E esse pedacinho aqui no norte correspondia aproximadamente 44 metros por 22 metros. A altura era de aproximadamente 2,20 metros. E o tabernáculo, ele tinha quantas portas? Uma. Fala todo mundo. Quantas portas? Uma única porta. Então, só havia uma entrada aqui no tabernáculo. E diferente da cerca, na porta havia as 4 cores do linho. O azul, púrpura, carmesim e o branco correspondendo ao linho fino retorcido. Amém? A gente vai ver agora uma imagem como se fosse uma planta você olhando por cima. Então, vamos fazer uma viagem. Você está aqui na porta. Quantas portas tinha no tabernáculo? Apenas uma porta. E quais eram as cores do linho da porta? Azul, púrpura e o branco, que era o linho fino retorcido. Essa porta, ela era sustentada, também chamada de reposteiro. Reposteiro é uma cortina que tem uma abertura para ser utilizada como porta. Ela era sustentada por 4 colunas. Quando você passa pela porta, você chega num compartimento, o tabernáculo era compartimentado em 3 partes. Quantas partes? 3. A primeira, essa região aqui rosinha, vermelha, se chama átrio. É uma região que não tem cobertura, não tem teto. E quais eram os utensílios do átrio? Assim que você passa pela porta, nós temos o altar do holocausto, também chamado de altar de sacrifício. Ele era feito de madeira de acácia revestida de bronze. Quando você passa pelo altar do holocausto, você encontra a bacia de bronze, ou pia de bronze, ou lavatório. Volta para aquela imagem, a planta, por favor.
A planta. Não, a planta do tabernáculo. Amém. Enquanto eles estão achando. Isso, chegou. A gente não explicou qual planta, né? Então, você está aqui no átrio. Depois do átrio, nós entramos nessa parte aqui, que já é a tenda. Tá vendo essa parte pretinha? Seriam as paredes, digamos assim, do tabernáculo. Como que eram feitas essas paredes, entre aspas? Eram madeiras, tábuas, de madeira de acácia, revestidas de ouro. E foram utilizadas 48 tábuas. E como que era a cobertura? A cobertura do tabernáculo, também chamado de teto, eram 4 coberturas sobrepostas umas às outras. A primeira era feita de linho. Linho nas 4 cores, azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Depois, a outra cobertura era feita de pelos de cabra. Depois, a terceira era de peles de carneiro pintadas da cor vermelho. E a última, de outro tipo de pele. Há bíblias que dizem peles de texugo, peles finas ou peles de animais marinhos. E dentro aqui, ó, então aqui é a parede, são as madeiras de acácia revestidas de ouro, 48 tábuas. Quando você passa da pia, você entra nesse compartimento, que aí ele já é coberto, não é o ar livre, chamado de lugar santo. No lugar santo havia 3 utensílios. Nós temos aqui ao norte a mesa com os pães da proposição, feita de madeira de acácia revestida de ouro. Nós temos aqui no ocidente o altar do incenso. Esse altar era feito de madeira de acácia revestido de ouro. Esse altar ele só poderia ser aceso com a brasa do altar aqui de fora. Todo mundo entendeu? Ó, tem o altar do holocausto lá no átrio. Agora, esse altar de incenso, você só poderia acendê-lo com a brasa que saía do altar aqui de fora. E nós temos aqui, ao sul, o candelabro, o menorá. O candelabro era uma peça única, ele não desmontava. Ele era feito todo de ouro e pesava entre 34 e 37 quilos. Não temos o valor exato, mas é essa média. E aqui na entrada do lugar santo, nós temos essas 5 colunas que sustentam uma cortina chamada de reposteiro. Azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido também. O que tem de frente aqui para o altar de incenso? Aqui em frente nós temos um véu que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. Esse véu, acredita-se, que ele tinha aproximadamente 10 centímetros de espessura. Se você colocasse um animal, um cavalo, um boi de lado e de outro, ainda seria difícil rasgar esse véu de tão grosso que ele era. E ele fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. Quando nós entramos no lugar santíssimo, o local mais santo do tabernáculo, havia apenas um utensílio, que era a arca da aliança. Essa arca era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e a tampa dessa arca era chamada de propiciatório. Esse propiciatório, em cima dessa tampa, tinham 2 anjos, 2 querubins, com as asas cobrindo o propiciatório e de frente um para o outro. E o que havia dentro da arca? Dentro da arca tinham 3 itens. A vara de Arão que floresceu, um vaso contendo o maná e as tábuas da lei. Essa foi uma introdução que nós demos. E a gente vai abrir a nossa Bíblia ali em Êxodo, capítulo 25, onde começa a instrução do tabernáculo. Nós vemos que Deus dá as instruções e também Deus mostra ali no livro de Êxodo a construção do tabernáculo. Então, no capítulo 25, nosso reverendo acabou de falar que disse o Senhor a Moisés. Êxodo 25, versículo 1, diz o quê? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo o homem cujo coração mover para isto. Dele recebereis a minha oferta. Essa é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedra de engastes, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o tabernáculo, ele foi
construído com o objetivo de Deus se relacionar ali com o homem, no caso o israelita, que era o símbolo do que Deus iria fazer ali com a humanidade. Tabernáculo significa santuário portátil de adoração. Então, ele tinha que ser desmontado e montado. Isso aconteceu pelo menos por 40 anos, enquanto o povo estava no deserto. Então, era montado e desmontado. Quando a nuvem de Deus pairava sobre o tabernáculo, ele ficava paradinho. Quando a nuvem saía, os sacerdotes, que todos eram determinados a levar, então, a tribo dos levitas, né? Cada um tinha uma função para carregar o tabernáculo. Então, isso aconteceu durante 40 anos. São muitos os nomes que a Bíblia dá ao tabernáculo. Então, o lugar onde Deus habita, tenda da congregação, tenda do encontro, tenda da comunhão. Então, são vários nomes que nós encontramos na Bíblia se referindo ao tabernáculo. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Então, essa é uma grande verdade nas Escrituras. Deus sempre quis, por isso que Deus criou o homem. Só que Deus sabia que o homem iria pecar. O pecado, ele traz separação entre Deus e o homem. Por causa da desobediência, que é a transgressão da lei, o homem foi expulso da presença de Deus. Nós não temos a ideia da santidade de Deus. O que nós conhecemos através das Escrituras é que a santidade de Deus exige a destruição do pecador. Então, o homem pecou, o que Deus diz? Ele vai morrer. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. Então, Deus revela a sua santidade ao povo de Israel e Deus institui o tabernáculo. Porque a partir do tabernáculo, o povo saberia quão terrível é o pecado. Era um hábito do povo de Israel oferecer sacrifício, porque Deus disse que teria que ser assim. Então, Deus diz que para o homem se aproximar, teria que ser através do sacrifício. Tudo que está no tabernáculo e os sacrifícios é sombra. A gente pode passar, Miss. É sombra de Cristo. Hebreus 8:5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Isso está em Hebreus 8:5. E a primeira verdade que nós encontramos no tabernáculo são as ofertas. Então, não tem como não falar de oferta. Nós acabamos de ler ali que Deus ordenou que Moisés desafiasse todos aqueles cujo coração mover para isso. Então, um povo que tinha sido escravo, esse povo foi liberto, e esse povo agora, que ainda estava no deserto, que simboliza ali um tipo de crise, mas esse povo, eles reconheceram o que Deus fez, trouxeram tanta oferta que Moisés teve que dizer para, porque o coração deles, né, era um coração grato por tudo que Deus havia feito. Eles estavam escravos e foram livres, libertos. Deus havia se revelado para esse povo. Então, o povo que Deus libertou, transformou, aí trazendo para nós hoje, você que era escravo, imagina quantas pessoas eram escravos da bebida, das drogas, da prostituição, da tristeza, da depressão, e Deus libertou. Então, somos nós que o Senhor, fala para a pessoa que está dizendo, Deus conta com você para financiar a obra dele. O coração deve ser um coração voluntário, mas nós aprendemos o que é um coração voluntário. Não é como muita gente entende, se você quiser, você faz. Não, coração voluntário é alguém que tem boa vontade para com Deus, né? E a prosperidade, ela virá de acordo com o que você vai dando. Então, o que semeia pouco, né, a gente aprende que vai colher pouco. Quem não semeia nada, como é que vai colher?
E quem semeia muito, a Bíblia fala, com abundância ceifará. E nós encontramos o significado, né, para essas ofertas. Então, todos os materiais eles foram selecionados por Deus, né, com o objetivo de revelar o Messias. A gente lembra a primeira promessa do Messias, Gênesis 3:15. Então, Deus ele vai então revelar no tabernáculo como seria então esses aspectos. Então, o ouro, ele simboliza, aponta para a divindade de Jesus. Então, esse Messias, ele seria Deus. O ouro que ele apontava para a divindade do Messias. Pode passar, Miss. A prata apontava para a redenção. Então, esse Messias, ele teria que pagar um preço para salvar o homem. E a gente lembra que a prata ela foi utilizada ali, né? Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E a prata ela era usada tanto nas vergas da cerca e também nas bases ali do tabernáculo. O bronze, ele tinha o objetivo de mostrar que esse Messias, ele sofreria o juízo, porque o bronze, na Bíblia, é mostrado como juízo. Só de saber que o altar era feito de madeira de acácia, revestido de bronze, ali aqueles sacrifícios, fala justamente desse juízo. E também a pia era feita também com bronze. Pode passar, Miss. A madeira de acácia apontava para a humanidade de Jesus. Então, esse que seria Deus, o Messias que seria Deus, mas também seria homem, sem pecado. Pode passar. As 4 cores que foram faladas aqui, então a púrpura, normalmente só reis utilizavam essa cor. E a púrpura ela mostra Jesus como rei. E para escarnecer de Jesus, lá em Marcos 15:17, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudaram, dizendo, salve o rei dos judeus. Mas nós sabemos que ali era uma verdade. Então, Jesus é o rei, né? Não só dos judeus, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Glórias e glórias a Deus. Outra cor utilizada, e a gente lembra quem é que descreve muito bem Jesus como rei. Qual é o evangelho? O evangelho de Mateus. O vermelho, que era o carmesim, ele era um vermelho muito forte, vivo. E esse vermelho representava ali o sofrimento de Jesus, o sangue que Jesus iria derramar pelos nossos pecados. Apocalipse 19:13, até Jesus glorificado, né? Naquele grande e glorioso dia, fala que Jesus, ali esse versículo de Apocalipse, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Interessante que lendo o Apocalipse, você consegue encontrar muitas coisas no Apocalipse que leva ali para o tabernáculo. Né? Se você, nas leituras normais, vocês podem ir anotando. Fala do linho fino, fala muita coisa, muito forte. Pode passar. Linho fino retorcido representa a pureza de Cristo. Então, Jesus Cristo, esse homem que viria, ele seria sem pecado. Porque a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado, então por um homem perfeito entrou o pecado, e todos os homens que vieram após ele se tornaram pecadores, então era necessário que um homem sem pecado morresse em favor de todos nós. E a Bíblia fala que todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Por isso que Deus teve que enviar Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Azul representa a divindade, assim como o ouro, a cor azul representava a divindade de Jesus. E a gente lembra que essas cores elas eram usadas no reposteiro, na porta ali da cerca, na porta que dava para o átrio, no reposteiro, que era uma porta que dava para o tabernáculo, e também no véu e na cobertura. Eram os lugares onde encontrava essas cores. Pode passar. A cerca e a porta do tabernáculo, então, ali traz uma grande mensagem. Então, a cerca branca,
feita de linho fino retorcido, mostra ali que Jesus viria a este mundo sem pecado, como nós falamos em relação à cor. E havia uma entrada, só uma entrada, não tinha outro meio do israelita ter acesso ao tabernáculo. E o próprio Jesus, ele declara, lá em João, capítulo 10, versículo 9, ele diz o quê? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagem. Então, não existe... O israelita sabia do que Jesus estava falando. O judeu sabia que Jesus estava falando. Quando ele declara, eu sou a porta. Imagina, não tem... Quem entrar por mim, salvar-se-á. E o outro versículo, que é João 14, ele fala, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, não há religião que possa levar o homem a Deus. Não há nada, fala para a pessoa que está do seu lado, não existe nada que você possa fazer para te levar a Deus. Só Jesus, aleluia. Só Jesus. Então, para ter o acesso a toda maravilha que é representada pelo tabernáculo, o tabernáculo ele representa, é figura das coisas que se acham no céu. Então, para se chegar ao céu, é necessário entrar pela porta que é Cristo Jesus. E entrando pela porta, qual a primeira visão que o israelita tinha? O altar. Era onde os sacrifícios dos animais aconteciam. Para o homem ser aceito, ele não podia ir de mãos vazias. Ele tinha que levar o sacrifício. Alguém tinha que morrer no lugar dele. Então, as três primeiras ofertas ali de Levítico, fala do holocausto, fala da oferta de manjares, que era a oferta de cereal, fala da oferta pacífica. Então, essas três primeiras ofertas eram ofertas de adoração, onde o israelita ele iria adorar a Deus. Mas até mesmo para adorar a Deus, tinha que ter o sangue derramado. O holocausto fala de uma vida totalmente consagrada que Jesus ele teria, apontando para Jesus essa oferta, porque com exceção da pele, todo o animal era queimado no altar do holocausto. A oferta de manjares, a oferta de cereal, era feita somente de flor de farinha, sal, óleo, e era feita, e colocava incenso, só 4 elementos. Tinha várias maneiras de ser feita. Apontava para a humanidade de Jesus, porque era um bolo que era feito sem farinha, sem fermento, e o fermento simboliza o pecado. Então, a humanidade perfeita sem pecado. A oferta pacífica era a única que o ofertante podia comer, participar. Depois de ser oferecida a Deus, da parte do sacerdote, o ofertante podia comer. Era a única oferta. Então, era uma oferta voluntária, o voto, né, ou se trazia como ação de graças ao Senhor. A oferta pelo pecado e pela culpa, elas tinham o sangue derramado e a gordura queimada ali no altar. O sangue era derramado no altar e a gordura ela era queimada diante do Senhor. O resto do animal, tanto oferta pelo pecado como pela culpa, era queimado fora do arraial. O pecado era pecado de ignorância, quando alguém pecava sem querer pecar. E a oferta pela culpa era quando a pessoa pecava deliberadamente, roubava, né, fazia. Tem uma lista ali em Levítico. E esse oferta pela culpa tinha que fazer a reparação. Além de você devolver o que você roubou, você tinha que também dar 1/5, que é 20%. A gente lembra de Zaqueu, né, que depois de Jesus, ele se maravilha, ele quer devolver tudo. Mas o fato é que tinha que ser feita a reparação. E Jesus, ele vai ser a oferta pelo pecado e também vai ser a oferta pela culpa. Ele vai reparar na cruz do Calvário o que Adão fez lá no paraíso. Jesus, ele paga a nossa dívida completa. Pode passar, em nome de Jesus. Então, tinha também no pátio ali a bacia de bronze, que não podia o israelita se aproximar dela, se lavar, a não ser o sacerdote Arão e a sua família. Só Arão e a família. Só ali a família de Arão podia ter acesso.
E ali ele tinha que lavar as mãos e os pés constantemente, antes e depois dos sacrifícios e antes de entrar no lugar santo. Então, essa bacia, ela aponta para a santificação contínua do crente. O crente foi banhado pelo sangue de Jesus, mas ele precisa se santificar. Precisa continuar a santificação que vem por intermédio da palavra. O Senhor Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso que a palavra, ela deve ser lida diariamente, deve ser ouvida. As reuniões, eu queria dar parabéns a todos que estão fazendo a escola bíblica, que estão se purificando, se santificando por meio da palavra que têm ouvido. Aleluia. Glórias e glórias a Deus. E o sacerdote que não se lavasse, ele morria. Ele morria. Então, todo crente que não se banha na palavra de Deus, ele está, mais cedo ou mais tarde, ele morre. Depois de sair da igreja é consequência, a parte física. Mas já está morto há muito tempo porque não valoriza a palavra de Deus. Pode passar. Ali no tabernáculo, para fazer o tabernáculo, eram 48 tábuas de madeira de acácia coberta de ouro. Então, quando fala lá no tabernáculo, lá dentro, é ouro e madeira de acácia. E é muito tremendo porque essas madeiras de acácia, a gente viu aqui, era um arbusto que era retorcido, espinhoso, era tão duro, que nem os insetos queriam. Jesus, ele se identifica com a nossa natureza humana. Ele era perfeito, mas nós fomos transformados pela ação do Espírito Santo mesmo, né? Todas as pessoas que nasceram de novo foram transformadas. Jamais poderiam estar juntas, unidas em unidade, sem a ação do Espírito Santo, que isso aconteceu nas tábuas, né? Pela ação do Espírito Santo em Bezalel e Aholiabe. Então, nosso reverendo esse dia deu uma palavra ali com os obreiros, e foi muito forte. O reverendo iniciou falando sobre isso. Então, eles foram cheios do Espírito Santo. Bezalel e Aholiabe foram cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus ali, né, naqueles detalhes, aquelas madeiras duras, espinhosas, que deram trabalho, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo não tem dificuldade. Fala para a pessoa que está do seu lado: a tua maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Então, não pode ter um crente duro, um crente espinhoso, vai falar com ele e o crente está. Não pode ter, porque o crente tem que ser cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, aleluia, vão estar o quê? Em unidade, que aponta para a igreja. Aquelas tábuas, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, aquelas madeiras, elas foram maravilhosamente trabalhadas pela ação do Espírito Santo. Então, a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo para estar dentro dessa unidade, sintonia, porque Cristo é o cabeça. Fala para a pessoa que está do seu lado: o cabeça é Cristo. E Deus levantou um cabeça para coordenar essa igreja maravilhosa, que é o nosso reverendo, e a gente louva a Deus, porque o nosso reverendo é cheio do Espírito Santo. E com toda a humildade, nosso reverendo fala: a minha maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Se é a maior necessidade do nosso reverendo, imagina a nossa. Então, fala para a pessoa que está assim: por isso, quando tiver reunião de oração, venha para a reunião de oração. Porque essa é a tua maior necessidade, não é a financeira, não é a questão familiar, não é a tua maior necessidade, não tem nada a ver com a questão, aqui, as coisas existenciais, mas sim ser cheio do Espírito Santo, que é o que vai nos preparar bem para a eternidade, para a volta de Jesus, porque Jesus está voltando, está às portas, e quer encontrar a igreja cheia do Espírito Santo, as virgens prudentes. O candelabro, ele era o único meio de iluminar o tabernáculo. O candelabro se colocava azeite, o candelabro era de ouro puro batido, uma peça só, e ele apontava para Jesus. O azeite, o Espírito Santo. Então, Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. E Jesus, ele faz a declaração: eu sou a luz do mundo. Pode passar. João 8:12. De novo, ele falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo.
quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Imagina Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, foi cheio do Espírito Santo e fala que ele é a luz. E ele diz o quê para os discípulos? Vós sois a luz do mundo. Fala para a pessoa, você que tem que ser a luz do mundo agora, porque Jesus está do lado do Pai. O Espírito Santo está aqui. Você tem que se encher do Espírito Santo para dar testemunho no trabalho. Tem que ser cheio do Espírito Santo para ser luz naquele trabalho. Você tem que ser cheio do Espírito Santo para ser luz lá na tua casa. Qual é o exemplo que você tem dado para os teus filhos? Qual exemplo você tem dado para a tua família? Você tem sido a luz lá na tua casa? Luz é aquele que ilumina, que traz o esclarecimento, que leva as pessoas a Cristo Jesus, ilumina. Jesus, ele fala que ele é o caminho. Então, tem que iluminar as pessoas que estão aí fora para este caminho que é Jesus. Só cheio do Espírito Santo. Pode passar. Apocalipse 21, 23 é muito forte, que depois da Nova Jerusalém, ele fala, a cidade não precisará de sol nem de lua para darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Pode passar. A mesa da proposição, madeira de acácia, coberta de ouro, apontava para Cristo. Os pães, ali, Cristo com as suas duas naturezas, humana e a divina. Os pães eram 12 pães, que se colocavam em duas fileiras, e Jesus, ele declara lá em João, a gente lembra dessa declaração de Jesus lá em João 6,33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Jesus, ele faz essa declaração, ele é o pão da vida. Glórias a Deus. Então, no lugar santo também tinha o altar de incenso. A missionária Daiane falou aqui, era aceso com a brasa lá de fora, onde era feito o derramamento de sangue. Então, se trazia, a gente lembra de Nadab e Abiú, que acenderam fogo estranho, porque não fizeram de acordo com a orientação de Deus. A pessoa sem orientação de Deus faz o quê? Faz coisa errada, oferece fogo estranho, não foi debaixo de uma orientação de Deus. Morreram, foram fulminados ali por causa da ira de Deus que se manifestou, que é a santidade de Deus, né, que foi ofendida. Pode passar. Aliás, Salmo 141, no altar de incenso era oferecido o incenso, nesse altar. E o incenso aponta para as orações. Suba a tua presença, a minha oração como incenso, seja o erguer das minhas mãos como oferta vespertina. E aí, Davi, pode passar. Hebreus 7, 25 diz o quê? Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Era esses três objetos ali dentro do lugar santo, de extrema importância, que aponta para Cristo. E havia um véu. Então, a família de Arão podia entrar ali dentro, porque o pão tinha que trocar todo sábado. O incenso era de manhã e à tarde que se oferecia. E ali o candelabro tinha que ter azeite todo o tempo, a luz não podia apagar. Agora, para entrar no Santo dos Santos, havia um véu. E esse véu tinha 2 querubins ali bordado, que lembrava o quê? O Éden. Então, o povo que havia sido expulso da presença de Deus, lá no Jardim do Éden, Deus colocou querubins para impedir a entrada do povo de Adão e Eva. Só que aquele véu, ele mostrava que havia um limite para o sangue dos animais. Havia um limite, porque o sumo sacerdote só podia entrar uma vez no ano no Santo dos Santos. Não sem sangue, ele tinha que fazer a expiação por ele, pelo povo de Israel e também pelo tabernáculo depois, porque até o tabernáculo se contaminava com o pecado do povo, que é tão terrível o pecado. Então, Deus faz o quê? Envia, na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus. Então, a gente lembra que lá dentro, no Santo dos Santos, tinha o que tinha lá dentro? Tinha
a Arca da Aliança, que era madeira de acácia revestida de ouro. Dentro tinha as tábuas da lei, que apontava que Deus é santo e o homem é pecador, porque o homem não tinha como obedecer às leis, mesmo que conseguisse obedecer externamente, mas internamente ele não conseguia, porque era escravo do pecado. Havia o pecado na natureza humana, o pecado original, o pecado de Adão e Eva, e ainda tem os pecados individuais. Então, o homem não poderia. E aquela lei que estava ali dentro apontava para um que viria e ia obedecer os mandamentos, todos os mandamentos, ia fazer a vontade do Pai, tanto externamente como internamente, porque Jesus não tinha pecado. Então, Jesus, ele veio para cumprir a lei de Deus. Jesus, ele vem com esse objetivo. E as tábuas da lei apontam para isso. E havia também a vara de Arão que floresceu, que mostrava a legitimidade do sacerdócio de Arão, mas que apontava para um outro sumo sacerdote, um outro sacerdote que Hebreus fala. Só pegar e ler Hebreus em casa, que é muito forte. Hebreus, capítulo 5, capítulo ali, o 7, fala muito sobre esse sacerdote. E fala de Jesus como esse sacerdote. E assim como Arão foi escolhido, Jesus ele foi escolhido por Deus como esse sacerdote. E também o maná, que estava lá dentro também, numa vasilha de ouro, apontava para a provisão de Deus. Então, Deus iria fazer a provisão desse pão que ia dar vida. E para cobrir aquela arca da aliança, havia um objeto chamado propiciatório. Propiciatório, cobria a arca da aliança. Então, a arca da aliança simbolizava o trono de Deus, um trono que as suas bases é a justiça. O propiciatório cobria o trono de Deus. E esse propiciatório, que era feito de ouro, que tinha esses 2 querubins que ficavam olhando para a lei que tinha sido quebrada, onde o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue ali. No inglês, fala que o propiciatório como trono de misericórdia. Então, Deus ele mostra a sua graça já antes, ali, através do povo de Israel. Deus mostra a sua graça, que ali é o trono da graça, ali naquele propiciatório. Porque o sumo sacerdote ele vinha aspergir o sangue dos animais sobre o propiciatório 7 vezes, e o povo de Israel era propiciado. A ira de Deus ela era aplacada pelo sacrifício expiatório daquele animal, que cobria o pecado. Que expiar significa cobrir o pecado. Cobrir de uma maneira que, só que no caso o sangue dos animais tinha um limite. Então, pode passar, Miss. E o que acontecia com Israel apontava para o que Deus iria fazer com o mundo. 1 João 2,2 diz o quê? Falando sobre Jesus agora. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pelos do mundo inteiro. Aleluia. Com o objetivo de dizer, há oportunidade para todo mundo. Quem quiser, vem e se banhe no sangue de Jesus. Agora é voluntário. Quem não recorrer ao sangue de Jesus, está perdido, porque Jesus ele diz que ele é a porta. Não tem outro meio de ser salvo. 1 João 4,10. Nisso consiste o amor, foi por amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. O que significa essa palavra propiciação? Tornar favorável. Então, Deus se tornou favorável através de um sacrifício. Por quê? Propiciar é aplacar a ira de um Deus santo por um sacrifício expiatório. Esse fragmento foi tirado do Meyer Pilma, conhecendo as doutrinas bíblicas. Pode passar. Agora tem um outro que o nosso reverendo que apresentou para a gente, é um fragmento do livro de Romanos, do Dr. Martin Lloyd Jones. O nome do livro é Expiação e Justificação, que, baseado em Romanos 3:25, significa, ali diz, né, significa apaziguar.
aplacar a ira de Deus, propiciar. E segundo o doutor John Orwell, grande puritano, dizia que há 4 coisas que são elementos essenciais a qualquer propiciação. A primeira é que existe uma ofensa que deve ser eliminada. Qual que é a ofensa? O pecado. Uma pessoa ofendida que precisa ser pacificada. Quem foi o ofendido? Quem que é o ofendido quando a pessoa peca? É Deus. Um ofensor, uma pessoa culpada de praticar a ofensa. Quem foi a pessoa culpada? Adão e todos nós que viemos depois de Adão. 4, um sacrifício ou modo de fazer, ou outro meio de fazer expiação pela ofensa. Quem foi esse sacrifício? Quem foi esse sacrifício? Jesus. Ele se oferece como sacrifício e oferta em aroma suave a Deus, pelos nossos pecados. Jesus naquela cruz, ele diz, está consumado. Isso aqui é uma frase do nosso reverendo aqui. Jesus, ele diz, está consumado. E o Pai diz, eu aceito esse sacrifício. Todo sofrimento de Jesus foi em favor de você. Todo sofrimento de Jesus foi em nosso favor. Porque os animais, eles tinham um limite. Deus instituiu e pela obediência do povo, Deus recebia. Mas Jesus, ele foi perfeito. Então, aqui são 7 razões porque o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito em relação aos animais. Primeiro, a natureza humana de Jesus era perfeita. Enquanto o animal, ele tinha que ser perfeito, sem defeito. Mas Jesus foi um homem perfeito. Por um homem entrou o pecado tinha que sair, era por um homem perfeito, sem pecado. Quem é esse homem? Deus envia Jesus, o seu filho. Segundo, Jesus, ele tinha consciência total do que estava fazendo, era racional. O animal, totalmente irracional, não sabia nem por que estava ali. Se perguntasse para o animal, você quer morrer em favor dele? O animal, de maneira nenhuma. Jesus foi voluntariamente. Ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos amigos. Ele chama a gente até de amigo. Lá em João 15:13. O animal era levado pelo pecador. A 4ª razão é que Jesus obedeceu todos os mandamentos. Não era morte pela morte, mas era uma morte que fosse em decorrência da obediência. Porque a desobediência trouxe esse mal. Esse mal, então, teria que sair pela obediência de um homem perfeito, que iria até a cruz. Por isso, a provisão de Deus em enviar Jesus. Jesus, ele obedece todos os seus mandamentos. Hebreus 10, do 5 ao 10. A gente pode abrir rapidinho? Hebreus 10. Do 5 em diante, ele fala, o 4 ele fala, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O 5, todo mundo achou? Por isso diz, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes o corpo me formaste, e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus, ele veio com esse objetivo, fazer a vontade do Pai. E a Bíblia fala lá em Filipenses 2 que ele foi obediente até a morte e morte de... Jesus, ele foi uma morte única, enquanto a morte dos animais ela era repetida. Jesus, ele purifica a nossa consciência, a morte de Jesus purifica a nossa consciência de obras mortas. A dos animais não purificava. Cristo compareceu perante Deus, no céu, figura do tabernáculo, enquanto o sacrifício dos animais era apresentado no tabernáculo terrestre. Jesus, ele se apresenta diante do Pai.
diante de Deus, sendo sumo sacerdote e o sacrifício perfeito para trazer o homem de volta a Deus. Glórias a Deus. Jesus, ele reparou na cruz a lei que Adão havia quebrado do paraíso, através do sacrifício de expiação, que nós falamos aqui, que significa, que vem do hebraico, né, no hebraico significa cobrir o pecado. Então, a gente vai abrir, vai finalizar, estamos em Hebreus 10, versículo 19, diz o quê? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote, porque a casa de Deus, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, Jesus, ele é o sacrifício perfeito, e isso tem, né, bênção de Deus sobre a nossa vida. A primeira é que os nossos pecados, eles são completamente cancelados. Colossenses 2 fala que é encravado na cruz, todo escrito de dívida. Pensa toda a multidão de pecado que você cometeu desde que nasceu, e o pecado da natureza, o pecado da raça, o pecado de Adão, foi encravado todo o pecado na cruz de Cristo. Então os nossos pecados foram apagados da vista de Deus, completamente. Fomos perdoados. Uma vez que houve o cancelamento de dívida, houve a reconciliação. Nós podemos ter acesso a Deus a todo momento. Por isso que o acesso é através do nome de Jesus, mas nós podemos nos relacionar com o Pai. E o céu nos aguarda, porque a parede foi derribada, a parede da separação foi derribada. E o terceiro benefício é que nós fomos libertos de toda e qualquer escravidão, seja do diabo e do pecado. Houve a libertação. Nada justifica o homem continuar no erro e no pecado. Então, fala para a pessoa que está do seu lado. Então, o tabernáculo, que significa santuário móvel de adoração. Quem é hoje esse santuário móvel de adoração? Nós somos o santuário móvel de adoração. Somos o lugar onde Deus habita. Somos o lugar, a tenda da congregação, a tenda do encontro, a tenda da comunhão. Por isso, onde nós vamos, o Espírito Santo vai. Onde nós estamos, o Espírito Santo está. Por isso você deve se santificar, porque nós vimos como Deus, ele cuidava do seu tabernáculo. Então fala para a pessoa que está, tome cuidado com o teu tabernáculo.